Ou seja, como o Fux falou, se ele está sendo condenado como um presidente, tinha que ser no pleno. Sim. E não na primeira turma. Você prevê o que ia acontecer agora em 2025, né? Então, muita gente até hoje vê o vídeo e fala: caramba, o Ricardo acertou e tal, tá acontecendo tudo que tá acontecendo agora. O Ricardo lá 1 ano atrás acertou. Então o pessoal gosta muito das suas análises, porque é o que eu sempre via também na televisão, né? E conhecendo você, eu continuo tendo o impacto da verdade. Você não consegue mentir, assim. Tipo assim, você vê uma coisa errada, você não consegue passar e dar curva, né? Não consigo. Porque tem gente que é assim, você fala assim: como tá o governo? A pessoa vai. No final parece que tá bom. Você já fala. Emília Leitão, então? Exatamente. Tava ruim, piorou, mas parece que tá bom. Exatamente. Mas agora piorou? Lembra esse meme? Lembro. Tá ruim, tá bom, mas agora piorou. A inflação tá alta, mas veja como é bom. Como é bom. Ricardo, momento Emília Leitão. Seja muito bem-vindo. Ricardo, queria que você falasse para as pessoas. Não sei quando as pessoas vão estar vendo, se vai ser agora, se vai ser depois, se vai ser no Spotify. Quais suas redes sociais para sempre acompanhar? Cara, qualquer lugar que você colocar aí, não minta pra mim, vai aparecer. Então, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, todos eles vai estar lá o Não Minta Pra Mim. Mas o que a gente mais trabalha, assim... Quer dizer, a gente trabalha todas elas, mas as duas maiores é o YouTube que já tá com quase 1,8 milhão. E com muitas... rasteiras, strikes. Sério? Já fui invadido 3 vezes. 3 vezes? Já aconteceu de tudo ali. Ir pra Shadowban. Instagram também. Instagram agora eu tô de quarentena lá. Eu tô de castigo um ano pra não fazer live. Exatamente, 1 ano. Por quê? Porque eu falei de como você identificar um pedó. Nossa. Entendeu? Então, botamos lá e isso tampando todas as palavras, não falando todas elas por inteiro, como eu fiz aqui, a gente tá no ao vivo. Então, para não derrubar. Identificar. E aí colocaram que eu estava incentivando a exposição infantil. Louco. Tipo, era o ao contrário e o pessoal vira e mexe faz isso. Vira e mexe faz isso lá no Instagram. Tanto é que o meu crescimento, ele é muito assim, a ferro e fogo, porque acontece umas coisas, por exemplo, lá no Instagram. Às vezes alguém acha que esquece, tanto é que já falaram, cara, sua rede está sendo monitorada por um humano, porque eu acho que ela deve ter um prazo, e aí quando esse prazo de você... ela começa a crescer assim... Por quê? Eu ganho por dia entre 2.000 e 2.500 seguidores por dia. Caramba. Então, todo dia a gente ganha 2.000, 2.500 seguidores. Todos os dias. Só que, magicamente, eu perco 2.400. Você fica no mesmo lugar. E cresce ali, tipo, 100. Aí, tem mês que, então, vamos lá. A gente ganhou 40 mil seguidores. Quantos que eu perdi? 39. Aí no outro mês ganhamos 23. Quanto que eu perdi? 22.500. Sacanagem, né? Então, o quanto que eu ganho é o quanto que eu perco. Então você vê claramente que ele desescreve as pessoas. No YouTube teve uma época, agora não, mas teve uma época que as pessoas falaram assim, nossa, voltei aqui, eu estava inscrita e eu não tô mais. O que aconteceu comigo? Mas assim, antes era centenas de pessoas. No Instagram, acontece direto. A pessoa fala, pô, mas eu estava inscrito aqui, agora não tô mais. Então as pessoas, por isso que de vez em quando a gente até estimula, fala assim, olha, dá uma olhadinha, vê se você tá, você que tá vendo, tá ativado, tá inscrito, porque às vezes você não tá inscrito achando que você tá inscrito. Mas por quê? Por conta disso que você falou, eu me posiciono, eu não fico em cima do muro, e é engraçado o quanto que um lado, e é um lado só, tá? Um lado, politicamente, fica a pé da vida que você se posiciona. Nossa, mas você não devia se posicionar. Nossa, mas agora perdeu toda a credibilidade, porque... então é assim, né? Eu faço uma brincadeira até. Não, as suas análises não são mais honestas, porque você é mais de um lado do que do outro. Então vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Juiz de futebol, você acha que ele odeia futebol? Com certeza, não. Não, né? Não. Ô, Teus, troca a capa, Teus. Acho que você inverteu aí, ó. Só tô falando que você inverteu a capa, meu. Pô, bicho. Aí é fogo. Você botou quem? O engenheiro Léo? O Daniel Lopes. Colocou o Daniel Lopes. Não, é o Lopes. Porra, bicho. O Daniel vai ficar bravo. Eu sou mais bonito que ele, bicho. O Daniel é muito feio, muito mal acabado. Mas vamos lá. Quando você pensa num juiz de futebol,
Você acha que ele odeia futebol? Com certeza não. Com certeza não, ele deve gostar muito. Até para ter escolhido ser juiz de futebol. Muitas vezes ele deve até jogar, curte jogar e tudo mais. Tem que ter um preparo físico para correr. Você acha que esse cara não tem um time do coração? Com certeza. Com certeza ele tem. Absoluto. Por conta disso, você acaba não dando a credibilidade que ele vai ser um juiz de futebol só porque ele gosta de futebol e porque ele tem um time do coração? Você entendeu? Entendi. Quer dizer, é de uma pequenez. Ou seja, uma pessoa assim, cara, você já imagina. São pessoas que se vendem. Sim, muito São fácil. pessoas que, se você ofertar alguma coisa ali. A pessoa muda rapidinho de lado. Tanto é que quando vem um comentário assim, ganhou quanto pra fazer isso? Ou seja, ela tá falando mais dela do que de mim. Porque se uma pessoa acredita que eu tô me expondo daquela forma e eu tô dizendo o que eu tô vendo por conta de grana, então ela deve fazer isso na vida pessoal dela. Verdade. Você entendeu? E o mais engraçado, né? Um lado diz que ele é muito acolhedor, né? Sim. É a diversidade e a inclusão. Aí quando ela ouve alguém falando algo ao qual é diferente dela, ela faz o quê? 3, 2, 1, deixando de seguir. É verdade. Me decepcionei porque você pensa diferente de mim. Porra! Você entendeu? Você não vai seguir ninguém, né, pô? Não, e é engraçado esse tipo de maturidade, que é imaturidade, do quanto que as pessoas, elas não conseguem botar em prática aquilo que elas pregam. Então, na teoria... e o Trump acabou de falar isso, né? Sim. Eu fiz até análise... Vamos começar pela análise? Vamos. Porque eu nem coloquei no meu canal ainda. Nem coloquei no meu canal, estou entregando aqui para você. E depois você falou de uma coisa, de tipo assim, aquilo que você falou de previsibilidade aí. Tem uma coisa que está um pouco me assustando. E acho que esse é o canal ótimo para falar isso, porque é sobre economia. Como eu não falo sobre economia no meu canal, mas eu estudo economia há muitos anos, até porque eu me formei em administração de empresas. E tem muitos vídeos de seu bombado de economia. De economia. Porque, porra, eu estudo economia, né? Sabe o que acontece também? É engraçado. No Brasil, assim, os caras tipo, colocam numa caixinha e você tem que ser somente aquilo. Só aquilo. Então você não tem outra expertise. Não. Você não sabe, você não estuda, você não sabe. Tipo, você é o cara que faz análise. Então, reduza-se a fazer análise da linguagem silenciosa. Só que, porra, a gente até tá falando do Léo, daqui a pouco a gente vai tocar no assunto dele. Cadê o Léo? O Léo onde é que tá? Sobre teologia, cara. O que eu estudo de teologia não é brincadeira. E é uma das coisas que mais me fascina. Assim, acho que desde quando eu tinha, sei lá, 5 anos, a finitude, a morte é algo que me atrai demais. Mas a gente vai falar isso daqui a pouco. O que acontece? O Trump e o Lula, na ONU... O Lula fez um bom discurso? Fez. Ele fez um ótimo discurso. Principalmente para os parâmetros da ONU. Sim. Aquele discurso foi escrito para ele. Isso que às vezes tem gente que nem imagina, né? Mas o Lula não escreveu aquilo. Escreveram para ele aquilo ali. Sim. E ele leu de cabo a rabo. Né? Ele não teve um milímetro, um acento, uma vírgula de improviso. Ele foi totalmente lido no teleprompter. E foi muito bem escrito. Você vê que ele já abre o discurso dele acariciando a ONU, ou seja, o receptor ali, quem está fazendo as vezes ali do anfitrião. E ele já começa a meter o pau nos Estados Unidos e no Trump, sem dizer os nomes. Então ele diz que o imperialismo está reinando, que as sanções estão prejudicando, não só economicamente, mas invadindo a parte jurídica, que é uma questão política. E aí ele fala que, na carta do Trump, ele diz, né, olha, enquanto vocês não resolverem essa situação aí do Bolsonaro, que é um perseguido político, e o mundo já viu isso, o mundo já viu a olhos vistos que é um perseguido político, porque toda acusação não se para em pé, e ela, como o Fux disse, não devia nem começar lá, nem estar lá, né? Sim. E que as coisas não se sustentam, que as coisas não param em pé. Mas se você olhar como paixão, você vai falar que sim, e tá tudo bem. Se você é apaixonado pelo negócio, se você é torcedor... Eu não discuto com torcedor, vou discutir com pessoas que olham aquilo de uma maneira lógica e pode até olhar para uma maneira enviesada.
Sim. O enviés ou a cosmovisão, ele é plausível da discussão. Sim. Porque você tem que defender o seu lado, você tem que defender aquilo que você acredita. E tá tudo certo. E você vai enaltecer aquilo que você mais acredita e vai, tipo, menosprezar ou dar menos potencialidade àquilo que você não acredita. E tá tudo bem. Negociação é assim. O debate é assim. E tá tudo certo. Agora, quando você é desonesto intelectualmente, ou seja, você mente, você está apaixonado, você olha aquilo numa inexistência, né? Você muda a realidade, aí eu não discuto com essa pessoa, não tem como se discutir com uma pessoa dessa. Então ele abre falando, né, da ONU, depois ele fala dos ataques ali das sanções, e depois ele fala que ele não dá o nome do Bolsonaro, mas ele fala, nós tivemos aqui um ex-líder que foi investigado, julgado e condenado. Tudo certinho. E foi a primeira vez em 200 não sei quantos anos, e ele teve uma ampla possibilidade de se defender. Mentira, entendeu? Totalmente mentira. E não foi pelos meios legais e prerrogativas. Ou seja, como o Fux falou, se ele está sendo condenado como um presidente, tinha que ser no pleno. Sim. E não na primeira turma. Se ele não é presidente, não devia nem estar aqui. Então, nem uma coisa nem outra. Não fizeram nem uma coisa e nem outra. E outra, você se colocar como pessoas que você não poderia estar ali, de você se julgar improcedente para aquele julgamento. Então, o ataque era contra o Alexandre de Moraes. Então, como é que ele está julgando? O outro era advogado pessoal do Lula. Advogado pessoal. Saca? Tipo assim, a última vez que eu lembro que aconteceu isso foi na época do Bigodinho. Né? Porque o advogado do partido, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o advogado, que era advogado do partido e advogado pessoal do Bigodinho, virou o ministro da Justiça. Quando ele assume como chanceler da Alemanha. Olha que doideira. E o cara que era da propaganda, que era o Goebbels, ele fazia propaganda do partido, ele foi condecorado como ministro da comunicação. Saca? Então, a mesma coisa que a gente está vendo, como aconteceu com o Toffoli, que era advogado do PT, virou ministro, o advogado do Lula virou ministro. Aí o outro que era ministro, virou ministro. E claramente, né, já processou, já teve rusgas com o réu, que era o Bolsonaro, estão julgando ele. Então, qual que é a imparcialidade? Zero. Mas isso tá vendo a olhos nus e olhos vistos. Mas, por um torcedor, não. Isso tá tudo bem, tá tudo normal. Só que o mundo tá vendo isso. E o mundo escancarou isso. Então, quando ele coloca, vamos parar de fazer a perseguição, né? Por exemplo, você sabe por que o Bolsonaro ficou inelegível? Você tem ideia? Ele ficou inelegível por causa de uma reunião. Uma reunião com o cara da embaixada. Com os embaixadores. Cara, como é que você pode ficar inelegível porque você fez uma reunião marcada na agenda oficial, aberta, gravada, publicada? Não faz sentido, né? Você entendeu? Ou seja, tanto é que o outro já perdeu o visto. Que era o Benedito. Ele falou, não, isso não pode, isso está contra as regras, então você vai ficar inelegível. Então, cara, se você odeia o Bolsonaro, você pode odiar o Bolsonaro do jeito que você quiser, como você pode odiar qualquer pessoa, mas você ser desonesto intelectualmente, você entendeu? Sim. É que nem quando o pessoal fala das vacinas, né? Nossa, ele é um genocida porque ele ocasionou 700 mortes, 1000 mortes, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí você pergunta pra pessoa, quando é que foi dada a primeira vacina no mundo? Ele é um negacionista, ele não queria vacinar ninguém. Aí foi em dezembro, cara. Se não me engano, foi no Reino Unido, em dezembro. Primeira vacina. Quando é que foi a primeira vacina no Brasil? Foi por pouquinho. Em janeiro. Janeiro. No mês seguinte, cara. No mês seguinte. Só que essas pessoas, elas foram carcomidas pelo quê? Algumas pela paixão, pela torcida, e outras foram enganadas, cara. Enganadas pela narrativa, enganadas pela televisão, enganadas por youtubers, enganadas por canais que ficaram repetindo que ele não comprou vacina, que ele era contra a vacina, que ele não queria... Cara, se todo mundo se vacinou com 3, 4, 5 doses, como é que era contra? Sim. Como é que um mês depois já estava? E foi uma das primeiras... O Japão ficou anos-luz da gente, sim, em termos de vacinação. Olha que doideira, o Japão é uma ilha desse tamanho, cara. Não, e outra coisa, né? O Brasil tem Manaus, tem Acre, tem Rondônia, tem Roraima.
Você entendeu? E nessa época aí ninguém morria de outra causa. Não. Dengue acabou, zerou. Zerou os casos de dengue, zerou casos de qualquer coisa. Então é tipo assim, quando você vai tratar logicamente, e aí não dá, cara, não dá pra você. Aí você fala assim, então você é bolsonarista e você apoia tudo, porque é o binário, né? O binário é assim, se você tá falando bem desse lado, então o outro lado tem que se anular totalmente. Aí você fala, pô, mas teve medidas aqui que de repente poderiam ter sido melhores. Poderia. Ele poderia ter escolhido melhor um ministro da saúde e ter falado, rapaz, você vai ter que fazer o serviço exemplarmente. Mas, cara, a própria mídia, o próprio YouTube, o próprio Instagram não deixava profissionais gabaritados. Não podiam falar. Não podiam falar. Eles não podiam falar. Não podiam debater o tema. Como até hoje você não pode debater o tema daquela caixa que você põe ali a sua indicação do seu candidato. Que a gente não pode nem falar para não perder a... Sabe aquela caixa de digita? Você não pode falar. Se você falar, você está falando que você é contra a democracia, atentado ao Estado democrático de direito. Cara, então é tipo assim, ou a pessoa é muito burra, e realmente tem gente que é muito burra, imanipulável e persuadida. Já vou até fazer uma propaganda. Qual é a minha câmera? É aquela ali, ó. Olha, mestres da persuasão. Quer parar de ser tratado como idiota e outra, usar a persuasão para uma coisa boa? Mestresdapersuasão.com.br. 2 dias inteiros comigo aqui em São Paulo, 28 e 29 de novembro. Você vai aprender. Primeiro, sabe quem tava falando de linguagem silenciosa, cara? Quem? O Lobo de Wall Street. Falando que ele falava o seguinte, não adiantava só seguir o método dele. Os caras que ele pegou para trabalhar com ele, eles tinham que ter a vocalização, tinha que ter o espírito de acreditar naquilo que estavam vendendo e tudo mais, porque senão não funcionava. E isso é uma coisa que a gente vai atuar lá, ou seja, a linguagem silenciosa, para que as pessoas vejam em você de verdade que aquilo que você está passando, vendendo, falando, defendendo... 2 dias de imersão? 2 dias de imersão. Legal. Linguagem silenciosa, comunicação e redes sociais. Ou seja, você quer vender, você quer se posicionar, você quer ser influente, você quer criar network. Cara, você precisa dominar essas 3 coisas. Você precisa dominar a sua linguagem silenciosa para que ela esteja congruente, a sua comunicação e saber utilizar as redes sociais a seu favor. Você quer ir? Quero ir. Então você já é meu convidado. Então já é meu convidado. Já vou falar até com a equipe. Mestresdapersuasão.com.br 28 e 29 de novembro. Tá chegando. E aí, a rede social, a televisão, os meios de comunicação manipularam demais, cara. Demais. Aí tem gente que não tem condição. Tem gente que não tem cognição mínima. Agora, tem outras pessoas que realmente levaram como torcida. Então, é tipo assim, putz, você escolheu um lado. Você escolheu um lado, eu tenho que acabar com o outro. E eu não vou me permitir ao debate. Eu não vou me permitir a exposição das ideias ao contraditório. Eu não vou me permitir ao contraditório. E um outro grupo que é aquele grupo que ganha com isso. Então, para ele, vale a pena estar daquele lado, porque é dali que sai o sustento dele, ele ganha, ele tem alguma relação ou correlação com quem está no poder, então ele vai defender com unhas e dentes, saca? Agora, quando você expõe isso de maneira honesta, eu acho super legal. E, de novo, aí voltando àquela pergunta inicial, muitas pessoas, elas... acreditam que o contraditório ele só serve se for para aceitá-lo dentro daquele núcleo. Mas se for para aceitar qualquer, então a diversidade e a inclusão, para eles, é uma via de mão única. Então é tipo, me aceite, mas eu não te aceito. A gente viu isso com o Kirk. No cenário atual, muita gente busca dolarizar o patrimônio para sair do risco Brasil. Ativos em dólar, como o próprio USD, investir em ações americanas e até o ouro funcionam como uma proteção. Na Quantifier você consegue acompanhar todos esses investimentos em tempo real, direto do seu celular e o melhor de tudo, sem taxas escondidas. Eu deixei o link na descrição para você.